pessoal, Macete Palpites para mais um dia de palpites esportivos. Agora fique com os nossos palpites esportivos para este dia. Campeonato holandês. Temos a equipe do Alkmaar enfrentando a equipe do Ajax. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Alkmaar, perdeu 2, empatou 2, venceu 1. A equipe do Alkmaar é a sexta colocada no campeonato holandês com 45 pontos ganhos. E a equipe do Ajax, nos últimos 5 jogos disputados, venceu 1 e perdeu 4. A equipe do Ajax é a 18ª colocada com 17 pontos ganhos. Os últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve 4 vitórias para a equipe do Alkmaar e 1 vitória para a equipe do Ajax. Melhor opção para esse novo encontro, vamos de casa. Alkmaar para vencer. Superliga da Suíça. Temos a equipe do Servette enfrentando a equipe do Young Boys. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Servette, venceu 4 e perdeu 1. A equipe do Servette é a primeira colocada do campeonato suíço com 51 pontos ganhos. Já a equipe do Young Boys, dos últimos 5 jogos disputados, venceu 4 e perdeu 1. A equipe do Young Boys é a quarta colocada com 46 pontos ganhos. Os últimos 5 confrontos entre as duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do Servette, 1 empate e 2 vitórias para a equipe do Young Boys. Melhor opção para esse novo encontro, vamos de partida de gols. Partida acima de 1,5. Campeonato Suíço. Temos a equipe do Verdun Sport enfrentando a equipe do Lugano. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Verdun Sport, venceu 2, empatou 2, perdeu 1. A equipe do Verdun Sport é a 10ª colocada com 32 pontos ganhos. Já a equipe do Lugano, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 4 e venceu 1. A equipe do Lugano é a 5ª colocada com 45 pontos ganhos. Os últimos 5 confrontos entre as duas equipes, houve 1 vitória para a equipe do Verdun Sport e 4 vitórias para a equipe do Lugano. Melhor opção para esse novo encontro, vamos de fora. Lugano para vencer. Copa da Alemanha. Temos a equipe do Bielefeld enfrentando a equipe do Bayer Leverkusen. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Bielefeld, venceu 3, perdeu 1 e empatou 1. A equipe do Bielefeld, da 3ª divisão do campeonato alemão, é a 4ª colocada com 50 pontos ganhos. Já a equipe do Bayer Leverkusen, nos últimos 5 jogos disputados, perdeu 3 e venceu 2. A equipe do Bayer Leverkusen é a primeira colocada do campeonato alemão é a 2ª colocada do campeonato alemão com 59 pontos ganhos. Nos últimos 5 confrontos entre as duas equipes, houve 1 vitória para a equipe do Bielefeld e 4 vitórias para a equipe do Bayer Leverkusen. Melhor opção para esse novo encontro, vamos de fora. Bayer Leverkusen para vencer. Premier League, campeonato inglês. Temos a equipe do Arsenal enfrentando a equipe do Fulham. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Arsenal, venceu 2 e empatou 3. A equipe do Arsenal é a 2ª colocada com 58 pontos ganhos. A equipe do Fulham, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 2 e venceu 3. A equipe do Fulham é a 8ª colocada com 45 pontos ganhos. Nos últimos 5 confrontos entre as duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do Arsenal, 2 empates e 1 vitória para a equipe do Fulham. Melhor opção para esse novo encontro, vamos de casa. Arsenal para vencer. Liga dos Campeões da CAF. Temos a equipe do Al-Ahly do Egito enfrentando a equipe do Al-Hilal Saad da Mauritânia. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Al-Ahly, perdeu 3 e venceu 2. Já dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Al-Ahly Sudã, perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. Os últimos 5 confrontos entre as duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do Al-Ahly, 2 empates e 1 vitória para a equipe do Al-Ahly Sudã. Melhor opção para esse novo encontro, vamos de casa. Al-Ahly do Egito para vencer. Premier League, campeonato inglês. Temos a equipe do Nottingham enfrentando a equipe do Manchester United. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Nottingham, venceu 4 e empatou 1. A equipe do Nottingham é a 3ª colocada do campeonato inglês com 54 pontos ganhos. Já a equipe do Manchester United,
Dos últimos 5 jogos disputados, perdeu uma, empatou 2, venceu 2. A equipe do Manchester United é a 13ª colocada, com 37 pontos ganhos. Os últimos confrontos dessas duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do North Wolverhampton e 3 vitórias para a equipe do Manchester United. Melhor opção para esse novo encontro, vamos de partida de gols. Partida acima de 1,5. Copa da França. Temos a equipe do Dunkerque enfrentando a equipe do PSG. Os últimos 5 jogos disputados pela equipe do Dunkerque da 2ª divisão do campeonato francês, perdeu 3 e venceu 2. A equipe do Dunkerque da 2ª divisão é a 5ª colocada com 48 pontos ganhos. Já a equipe do PSG, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 1 e venceu 4. A equipe do PSG é a 1ª colocada do campeonato francês com 71 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, vamos de fora. PSG para vencer, ou também podemos ir na segunda opção, que é partida de gols, partida acima de 2,5. Copa do Rei da Espanha. Temos a equipe do Real Madrid enfrentando a equipe do Real Sociedade. O primeiro confronto dessas duas equipes, a equipe do Real Madrid venceu o jogo por 1-0. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Real Madrid, venceu todas as suas 5 partidas. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Real Sociedade, perdeu 2, empatou 2, venceu 1. A equipe do Real Madrid pelo Campeonato Espanhol é a 2ª colocada com 63 pontos ganhos. Já a equipe do Real Sociedade é a 10ª colocada com 38 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos entre as duas equipes, houve 4 vitórias para a equipe do Real Madrid e 1 vitória para a equipe do Real Sociedade. Para essa Copa do Rei da Espanha, vamos de casa, Real Madrid para vencer. Copa Libertadores da América. Temos a equipe do Carabobo da Venezuela enfrentando a equipe do Estudiantes da Argentina. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Carabobo, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Já a equipe do Estudiantes, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. Melhor opção para esse primeiro jogo do Grupo A da Copa Libertadores da América, vamos de fora. Estudiantes para vencer. Copa Sul-Americana. Temos a equipe do União de Santa Fé da Argentina enfrentando a equipe do Cruzeiro. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do União de Santa Fé, perdeu 3 e venceu 2. Já dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Cruzeiro, perdeu 2, empatou 2 e venceu 1. Para esse grupo E da Copa Sul-Americana, vamos de uma dupla chance. Cruzeiro para vencer ou partida terminando empatada. Empate fora. Copa Libertadores. Temos a equipe do Fortaleza enfrentando a equipe do Racing da Argentina. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Fortaleza, perdeu 3, empatou 1 e venceu 1. A equipe do Racing dos últimos 5 jogos disputados, venceu 2, perdeu 2 e empatou 1. Para esse grupo E da Copa Libertadores, vamos de uma dupla chance. Racing para vencer ou partida terminando empatada. Empate fora. Copa Sul-Americana. Temos a equipe do CSA do Peru enfrentando a equipe do Atlético Mineiro. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do CSA, perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. Já a equipe do Atlético Mineiro dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 2 e venceu 3. Para esse grupo H da Copa Sul-Americana, vamos de fora. Atlético Mineiro para vencer. Copa Sul-Americana. Temos a equipe do Once Caldas da Colômbia enfrentando a equipe do Fluminense. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Once Caldas, perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. Já dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Fluminense, perdeu 2, empatou 2 e venceu 1. Melhor opção para esse grupo F, vamos de uma partida de gols. Partida acima de 1,5.
Bilhetes prontos com as seguintes sugestões: Real Madrid vs Real Sociedade, vamos de casa. Real Madrid para vencer. Durkheim vs PSG, partida acima de 2,5. Banfield vs Bayer Leverkusen, fora. Bayer Leverkusen para vencer. Arsenal vs Fulham, vamos de casa. Arsenal para vencer. União de Santa Fé vs Cruzeiro, uma dupla chance. Cruzeiro para vencer ou partida terminando empatada. Empate fora. Once Caldas vs Fluminense, partida acima de 1,5. Cinciano vs Atlético Mineiro, fora. Atlético Mineiro para vencer. Carabobo vs Estudiantes, fora. Estudiantes para vencer.